Amanhã você será um de nós. Poor Pearl, poor girl, lay dead upon the ground. Poor girl, her head was never found. Boa noite. Doutora Plague abrindo as portas do sanatório. E essa noite nós vamos ouvir uma boa música, beber cerveja, ver fantasmas e ficar a poucos passos do portal do inferno. Existe fim de semana melhor? Então eu convido vocês a conhecerem o Bob Mack Music Awards na pequena cidade de Wilder, no Kentucky. Ou, se preferirem, The Hell's Gate, o portal para o inferno. Bob Mack Music Awards era o que eu considero o tipo mais podre de lugar. Era um matadouro que foi construído na década de 1950 e que fornecia carne para Indiana, Ohio e Kentucky. Os pobres animais eram abatidos no piso superior e o sangue era drenado por tubos e calhas até o porão. Uma dessas calhas existe até hoje e está lá, conservando toda a energia ruim do lugar. Alguns anos depois, o maldito matadouro fechou as portas. Mas o lugar continuava sendo usado para cultos satânicos, ainda com o ritual ignorante do sacrifício de animais, acumulando mais e mais negatividade. E até mesmo as pessoas da alta sociedade de Wilder participavam desses rituais. Todo mundo sabia, mas ninguém comentava nada. Era como se fosse o segredo da cidade. Até que aconteceu uma coisa tão terrível quanto a matança dos animais. A história do que teria acontecido com Pearl Bryan. Pearl era uma garota rica, extremamente conhecida e querida por todos. Mas ela assinou a sua sentença de morte quando, com 20 e poucos anos e ainda solteira, acabou engravidando, o que na época era inaceitável. E o namorado de Pearl, Scott Jackson, não estava disposto a assumir a criança. Ele também era de família rica e conhecida e estava prestes a se mudar para estudar odontologia fora. E logo que soube da gravidez, decidiu que o melhor seria fazer um aborto. Nos Estados Unidos, o aborto era ilegal naqueles tempos. Então teria que ser feito em um lugar bem escondido, um lugar que ele já havia preparado. E vocês imaginam onde? Pearl, com 5 meses de gravidez, disse aos pais que iria viajar com os amigos até Indianápolis. Mas na verdade iria se encontrar com Jackson, que faria ele próprio o procedimento usando alguns itens que pegou emprestado da sua escola. Jackson, Pearl e mais um amigo, Alonso, foram então até o matadouro. O que se sucedeu foi um show de horrores. Jackson usou uísque como anestesia e instrumentos odontológicos nas inúmeras tentativas de realizar o aborto. Isso levou horas, horas de dor e de medo para Pearl. É claro que isso não deu certo. E então, por fim, Jackson e Alonso resolveram cortar a cabeça de Pearl e acabar com tudo. E o pior foi que mais tarde um legista descobriu que isso foi feito com ela ainda viva. Eles saíram de lá, deixando o corpo ainda aberto, mas levaram a cabeça com eles. A polícia apenas conseguiu identificar o corpo por causa dos sapatos que ela usava, e os seus cabelos foram encontrados na mala de Jackson, o que indicava que ela teria sido escalpelada. Jackson disse ao amigo que já tinha uma ideia do que faria com a cabeça. Depois de investigações, eles foram presos, condenados e enforcados.
Eles até tiveram a opção de escolher entre mostrar a localização da cabeça ou enforcamento, mas eles preferiram a pena de morte. E muitas histórias cercam o desaparecimento da cabeça de Pierre e a morte de Jackson e do amigo e cúmplice Alonzo. Moradores afirmam que a cabeça dela foi usada em um ritual e que foi deixada na calha, e depois disso desapareceu. Dizem que por isso ninguém nunca conseguiu revelar a sua localização para a polícia, e mesmo que soubessem, não falariam, já que se revelassem algo poderiam ser mortos de qualquer maneira pelos praticantes dos cultos. Jackson e Alonzo, antes de serem enforcados, amaldiçoaram o lugar e juraram voltar e assombrar a todos. E eles cumpriram a promessa. E já começou com alguns dos policiais que cuidavam do caso e tiveram mortes horríveis e inexplicáveis. O lugar foi demolido e construído um bar. O bar tornou-se bastante popular, mas logo começaram a acontecer muitas brigas e mortes por causa de disputas de jogo, e foi vendido pela primeira vez. Buck Brady comprou o bar e o transformou também em um cassino. Ficou ainda mais popular. Era frequentado até por mafiosos, que inclusive tentaram assumir o negócio. Brady não concordou e eles então começaram a devastar o local. Ele foi implicado no assassinato de um mafioso bem conhecido e por isso precisou vender o lugar de novo e fugir. Depois disso, o bar ficou mais pesado e as pessoas evitavam ir lá. Havia rumores de tiroteios todas as noites, brigas, e não havia uma noite que alguém não morresse lá dentro. E o lugar é péssimo para histórias de amor. Uma outra que acabou de maneira trágica foi a de Johanna. A linda Johanna, filha do dono do bar, era dançarina e tinha um caso com um cantor da banda que animava as noites. Mas o pai dela, muito ciumento, não aprovava a relação. Como Pierre, Johanna engravidou. Assim que souberam da notícia, o seu namorado foi encontrado morto no quarto onde dormia, no próprio bar. Johanna não suportou a dor e se suicidou no porão. Novamente, o bar foi fechado e colocado à venda. Em 1978 foi aberto oficialmente o Bob Mac Music World. E aí, as histórias de assombrações ficaram mais sérias. Os trabalhadores, nas reformas, viam luzes que se acendiam sozinhas. E a jukebox tocava a valsa de aniversário insistentemente, sem que ninguém tocasse nela, e mesmo estando desligada da tomada. Os visitantes ouviam barulhos vindo do porão, pessoas rindo, pessoas chorando, vozes e objetos se movendo sozinhos. As aparições eram muitas. E até hoje é comum que os funcionários e visitantes vejam o fantasma de uma mulher grávida decapitada. Certamente é o fantasma de Pierre. Carl Larson, um trabalhador da manutenção, que vivia no quarto de cima, onde o cantor foi encontrado morto. Ele foi o que mais sofreu com tudo isso. Todos os dias, exatamente às 6 horas da manhã, ele ouvia passos no andar de baixo e logo começou a ver aparições no seu quarto. Sentia um frio inexplicável, não conseguia dormir, ouvindo vozes e sempre sentia que havia mais alguém com ele. Até que ele foi possuído. Foi necessário realizar um exorcismo que durou mais de 6 horas. E um incêndio surgiu do nada, queimou a parede do quarto. As marcas ainda estão lá. E mesmo após o exorcismo, Carl ainda sentia as energias do lugar e sabia que as coisas ruins ainda estavam por lá. Ele passou o tempo todo carregando uma Bíblia, se benzendo e rezando, e sempre insistia em dizer que as forças ainda estavam com ele.
Certa vez ele encontrou sob o assoalho um pedaço de crânio humano, e mais tarde até foi cogitado que poderia ser a cabeça desaparecida de Pearl, mas não teve como confirmar. E como antes de morrer, Jackson e seu amigo Alonso fizeram aquela promessa de assombrar o lugar para sempre, o bar nunca ficou livre da maldição. O espírito de Alonso é notado na boate, acompanhado de uma sensação forte de calor. E ele é um fantasma bem forte, pois as suas manifestações conseguem derrubar as latas de lixo do banheiro e machucam as pessoas. As paredes do porão são manchadas com sangue, desde o sangue dos animais, como também de pessoas que foram sacrificadas nesses rituais. Johanna ainda está por lá. As pessoas que frequentam Bob Mac sentem seu perfume de rosas, e outras até conseguem vê-la andando de um lado para o outro. Algumas gravações de EVP captaram uma mulher chorando, no mesmo lugar onde o cantor foi enforcado. Em uma das paredes até hoje está o poema que Johanna escreveu, sobre o quanto estava sofrendo pela perda do seu amado. Bob Mac compôs a música de Johanna, que conta toda a história dela. Agora, o mais intrigante é o porquê Bob Mac está preso nesse lugar. O nome do amante de Johanna era Robert Randall. Bob Mac ia ser batizado com o nome de Randy Mac, mas pouco antes de completar 1 ano, a sua mãe mudou o nome dele para Robert Randall Mac, e ela nem sabia da história de Johanna, apenas disse que sentiu vontade de colocar aquele nome. Coincidência? Será Bob a reencarnação do amante de Johanna e por isso ela continua no mesmo lugar? A esposa de Bob Mac jurou nunca mais entrar no bar, pois ela já foi atacada e empurrada das escadas. E o poço, como o poço foi usado desde o princípio para rituais satânicos e tantas outras mortes de animais e pessoas, acredita-se que esse poço é o portal para o inferno, de onde os espíritos presos ao lugar e os demônios atraídos pela energia chamada miasma pode sair a hora que bem quiser. As paredes nas proximidades do poço são manchadas do que também pode ser sangue, e não é difícil visualizar rostos desfigurados, ouvir vozes monstruosas nesse ponto exato. O poço fica embaixo de uma escada, que está lá desde o princípio, e termina no teto. E o mais triste é que, recentemente, Carl Lawson morreu, e aqueles que o conhecem de perto afirmam que foi influência do lugar e de tudo que ele passou. Foi tudo isso que acabou com a sua vida. A atmosfera no bar continua ruim e por esses dias tem piorado. Uma terrível energia de violência está tomando conta de tudo, fazendo com que as pessoas machuquem as outras e a elas mesmas. E até mesmo o próprio Bob Mac, com esses acontecimentos, deixou de ser cético e abriu os olhos, e agora está pedindo ajuda. Geralmente, lugares assim são impossíveis de limpar, mesmo que outra coisa seja construída. O solo fica irremediavelmente poluído com a negatividade e vai ser amaldiçoado para sempre. Esse é o Bob Mac Music World, localizado em Wilder, no Kentucky. É o portal para o inferno. Semana que vem eu volto trazendo a história de mais um lugar pelo mundo perdido e assombrado, mas um lugar onde os fantasmas são donos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite e vão dormir.